fazendo. Beleza? Se quiser, pode falar, interromper e tirar dúvida, tá? A primeira questão, ele dá um resumo, certo? E pede para que você crie um título, beleza? Indique o delineamento e elucide 3 palavras-chave. Alguém teve dificuldade aí nessa questão? Célia, teve dificuldade? Rapaz, eu tenho sobre essa questão do conceito de delineamento, ainda está um pouco, não muito Claro, né? claro para mim. Depois Beleza. eu converso contigo sobre isso. Pronto, perfeito. Mas é bom você falar, porque aí eu posso lhe auxiliar nisso. O delineamento do artigo também é chamado de tipo de pesquisa, tá? É a forma como o artigo é feito, no que se refere à metodologia. E todo estudo na área qualitativa ou na área quantitativa tem o seu delineamento ou o seu tipo de pesquisa. Existem as abordagens quantitativa e qualitativa, e dentro das abordagens você tem os tipos de pesquisa, ou também chamado por alguns autores de delineamento, beleza? Na área Certo. quantitativa de saúde, tem aqueles delineamentos que eu falei para vocês na primeira aula para vocês estudarem, né? Alguns, existem outros, mas eu falei para vocês estudarem o delineamento experimental, transversal, longitudinal, o de corpo e o resumo sistemática com meta-análise, beleza? E essas informações do delineamento do tipo de pesquisa sempre vai estar ligado à metodologia. E aí, no resumo, a metodologia é após o objetivo, certo? E no artigo na íntegra, né, a metodologia também é após a introdução, tá? E aí, vamos lá. Criar um ciclo para o estudo, e aí você pode fazer a parte do objetivo, que a gente já viu isso, então é só identificar o objetivo no resumo. Aqui esse resumo já traz dividido, né? E aí já facilita. Já indica para você qual é o objetivo do trabalho. E está aqui o objetivo. Tá? Aqui ele fala da data source, são as bases de dados. Se vocês forem perceber, né, no objetivo ele cita aqui, ó, conduzir uma revisão sistemática. Tá? Então, esse delineamento de pesquisa seria uma revisão sistemática. E as revisões sistemáticas, já dá outra pista aqui, que elas precisam de base de dados, né, para ser buscada. PubMed, Psychoinfo, POPS, SoftDisk, Embase, são bases de dados. Então, toda revisão sistemática, ela, o indivíduo que vai fazê-la, ela pesquisa, né, a partir de bases de dados que são essas. Então, o título você cria a partir do objetivo do trabalho, é só traduzir. Tem um título, né? Poderia botar assim, efeito da atividade física na cognição e saúde mental em Young People, Young eu acho que é jovem, adultos, né? Aí pode botar 2 pontos, uma revisão sistemática. Eu já responderia aí o título, beleza? O delineamento é revisão sistemática, beleza? Por todas essas pistas que vocês podem ter. Não está muito claro dizer, não é um estudo de revisão, mas ele diz no objetivo que é uma revisão, que vai conduzir uma revisão sistemática. Tem as bases de dados, tem todo o passo a passo, né? Então dá para se identificar que é uma revisão sistemática, beleza? E elucidar 3 palavras-chave que englobe o texto. Então são 3 palavras centrais e englobe. E aí eu sempre recomendo você também fazer a parte do objetivo. Então como poderia ser 3 palavras-chave? Atividade física, cognição, pode botar saúde mental ou adultos, beleza? E finalizaria essa questão e né, na totalidade é essa pontuação. Tranquilo aí, Lucélia? Deu para entender melhor essa questão? Sim, aham. Pronto. É importante aí vocês darem essa revisada nesses tipos de pesquisa e de alinhamento, tá bom? Tá, Pode falar, Caio? tá. Quando você vai dar prova, acho que é melhor não pegar essa revisão aí e fazer a prova e outro acho que é melhor ouvir. Não vou saber logo de tudo. Como é, Caio? É questão da prova, né? Não entendi. Fala de novo. Estou escutando Ele bem. está perguntando, como ele não fez a prova, se ele deveria ouvir a tua explicação ou não. Pode ouvir, Caio. Pode ouvir, Caio. Não vejo problema, não. Porque quando você for fazer, você vai ver que o jeito você vai ter que forçar aí para entender, para traduzir para o inglês, para responder. Beleza?
Tranquilo, tranquilo. Beleza? Fica a seu critério aí, fica à vontade. A figura do estudo abaixo representa qual delineamento, quais vantagens e desvantagens. Falei para vocês também estudarem os delineamentos. Na maioria, sempre cai uma figura mostrando o delineamento experimental. Essa figurinha dá para algumas pistas para entender, tá bom? Eu sei que não está tão simples como os outros que eles colocam lá, né? Mas dá para entender com o seguinte. Aqui você tem dois grupos, os G, J e GC, tá bom? Você tem uma avaliação no início, tem 10 semanas, vamos dizer, de intervenção Na avaliação final. e uma avaliação final. Então, isso são características dos estudos experimentais, tá? Onde você propõe uma intervenção, você faz a avaliação antes e depois. Então, novamente, o delineamento de pesquisa seria estudo experimental, tá? Esse aqui é o ensaio clínico randomizado clássico, ou seja, que só é um grupo de intervenção e o grupo controle. Aqueles das provas que estavam sempre caindo, ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Bom, essa prova é 2021. Sempre está caindo aqui o crossover, que tem mais de uma condição e o indivíduo tem uma semana de limpeza, né, o washout, onde ele faz uma condição, depois passa uma semana, ele faz outra condição e assim por diante. Esse aqui é um estudo experimental também, mas é clássico, porque só são dois grupos. Um grupo faz a intervenção por 10 semanas, que é essa atividade física, por exemplo, e o grupo controle não faria atividade e é avaliado antes e depois, ok? Então pode botar ensaio clínico randomizado ou somente estudo experimental, para que vocês não pequem aí, se quiser botar especificamente. E aí já acertaria a questão de todo jeito. Pode falar. Beleza. Geralmente nas figuras, eles dão outras informações, né? Eles dão condição, pré e pós-testes. O certo que eu deveria colocar aqui era pré-teste, pós-teste e condição. Aí já facilitaria. Quando vir isso de condição, pré e pós-teste, automaticamente é estudo experimental, gente. Não tem para onde fugir. Exatamente. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Perfeito. Essa é a percepção aí, tá bom? E aí, estudo experimental, e aí a pergunta sempre cai, né? Qual vantagem e desvantagem desse alinhamento? Carol, você Eu tenho respondeu? uma dúvida. Pode falar, Célia. Tu falou que dá para ver que é um ensaio clínico randomizado. Sim. Quais são os indícios nessa figura que eu Pronto. posso pensar que é isso? Vamos lá. Os estudos experimentais precisam ter dois critérios, né? Grupo controle e intervenção e um tratamento, ou seja, uma condição experimental que ele está sofrendo. E aqui a gente tem dois grupos, isso aí é um indício, porque geralmente os estudos experimentais, os estudos transversais, os estudos longitudinais, é um único grupo só, né? Uma população. Então, geralmente os estudos experimentais têm dois grupos, sempre um que vai sofrer intervenção e outro que vai ser a comparação. Beleza? Esse é o primeiro indício. O segundo indício é essas 10 semanas aí de tratamento. Então, vamos dizer que essa criança jogando bola seria uma condição ativa e essa aqui, criança em pé indo embora com seu responsável, seria uma condição sedentária, uma condição que não vai fazer essa atividade aqui de cima. Beleza? Outro ponto também seriam essas avaliações repetidas, né? Se você vê, antes das 10 semanas tem uma avaliação. Você não pode nem saber que é uma avaliação propriamente dita, mas você vê que tem um momento pré das 10 semanas, depois vem as 10 semanas e tem um momento pós, que é a mesma coisa que o momento pré. Isso representa que são as mesmas avaliações. Então, por exemplo, o indivíduo avalia uma questão cognitiva antes, tem as 10 semanas e avalia a mesma questão cognitiva depois, tá? Isso aí é justamente essa característica aí de ensaio clínico de estudo experimental. Geralmente as imagens que o programa passa, eles dão mais detalhes, né? Eles já falam pré-teste, condição e pós-teste. Então, quando você vê essa informação de pré-teste, condição e pós-teste, automaticamente aí vai ser estudo experimental. Não precisa, às vezes, nem olhar para as figuras para as outras coisas, mas é importante para poder entender.
Beleza, Lucélia? Tranquilo? Tranquilo. Aí, vantagem e desvantagem, né? E aí tem várias, né? Vantagem e desvantagem do estudo experimental. Carol, tu colocou o quê? Vantagens e desvantagens aí? Ok, ok. Não tem problema não. E desvantagem? Beleza. Carol, ela botou uma resposta bem completa, mas se vocês quiserem colocar só duas de cada, tá ok. E aí, não é todo estudo experimental que tem alto custo financeiro, mas a maioria tem, tá entendendo? Então, alguns autores atribuem mesmo que estudo experimental tem alto custo financeiro, precisa de um tempo maior de execução. Isso seriam algumas desvantagens. Vantagem, o autocontrole de variáveis, eles fazem um bom controle de variáveis, eles podem estabelecer causa e efeito, né? Você pode estabelecer um efeito de uma variável sobre a outra. Beleza? Tranquilo, gente? E aí, sempre está caindo na prova experimental, mas é bom vocês saberem dos outros também, como eu falei, né? Só para garantir, se cair outro tipo de delineamento, tá bom? Transversal, longitudinal, ou própria revisão sistemática, ou estudo de cor, beleza? Ainda sobre a figura 3, quer dizer, ainda sobre a figura, qual a importância do grupo controle? E além disso, para o estudo acima é necessário, justifique. Se vocês tiverem dificuldade, mas aqui, principalmente nesse alinhamento, é muito fácil de ver a importância do grupo controle. Porque se não tivesse o grupo controle aqui, esse grupo intervenção ia ser comparado com o quê? Não tinha nada para comparar. Então, aqui é sim necessário o grupo controle, né? E ele é importante para ser um grupo de comparação que não sofre o tratamento específico que os autores querem verificar no estudo, para ver se a intervenção teve efeito. Beleza? Tranquilo aí, Lucélia, Carol e Cessa e Caio? Pode falar. Sim, sim, sim. É muito difícil, porque geralmente quem faz desenho de estudo, o próprio nome disso já é desenho experimental, tá? Na prova eles colocam figura, já para não dar uma dica para você que é um delineamento experimental. Mas todos esses desenhos sempre está atrelado ao desenho experimental. Mas possa ser que eles coloquem o dos outros, mas se realmente for outro delineamento, vai ficar mais claro. Mas assim, a maioria é tudo experimental, beleza? Quarto, né? Qual plano de análise estatística pode ser utilizado na figura acima? E qual análise estatística pode ser utilizada para o estudo transversal e longitudinal? Eu sei que isso é algo um pouco complexo, mas eu passei para vocês esse resuminho. Não sei se eu coloquei aqui. Vou achar aqui. Hum, pronto. Eu coloquei para você aqui, gente, esse resuminho. Os principais delineamentos e os principais testes estatísticos mais utilizados. Tá bom? Como o Lucélia falou, às vezes é algo novo que vocês estão entrando agora nesse campo dessa pesquisa quantitativa. E nem todo mundo tem um domínio de estatística por conta de que a gente não tem uma boa base na graduação. Mas o principal que eu quero que vocês saibam é o seguinte: o delineamento e o principal teste estatístico utilizado. Beleza? De certa forma, nesse momento vai ser um pouco decoreba, mas é assim. Depois vocês vão aprofundando, a gente também quer fazer um curso de estatística básica aí para ajudar vocês nesse pensamento. Mas vejam só, os estudos experimentais, cada delineamento tem um tipo de teste estatístico que é utilizado. Alguns são parecidos, mas
eles têm características diferentes. Então, por exemplo, o estudo experimental sempre utiliza o ANOVA, ou ANOVA Two-Way, ou o teste Cruz-Kawallis, beleza? Então, se vocês colocarem só ANOVA na prova, ou ANOVA Two-Way, já acertaria essa parte aí dessa questão. Por quê? Porque é do delineamento experimental, que é essa figura de cima. Tranquilo? Se caísse, porventura, que nunca cai, né? Transversal, você poderia colocar esses. Um ou outro, não tem problema. Não precisa botar todos não, tá? Se caísse longitudinal, poderia colocar um ou outro. E se caísse de corpo, um ou outro. Caso só esse que eu coloquei aqui, análise de regressão. Tá bom? Eu botei aqui em verde porque o que mais cai sempre só cai experimental. Mas, novamente, para garantir é bom saber os outros. Beleza? Mas o experimental é o que vocês têm que realmente saber. ANOVA Two-Way, tá bom? O que é isso? É o tipo de teste estatístico realizado no programa estatístico. Tu ficou bem baixinho, Tássio. Tá me escutando agora? Agora. Pronto. Então, os estudos experimentais, eles não têm avaliação pré e pós. O que é que o teste faz? Ele pega os dados pré, pega os dados pós, joga no programa estatístico e faz essa análise. Qual é a estatística utilizada? A ANOVA Two-Way, ou ANOVA. Beleza? Só precisa responder isso. Dúvidas? Dúvidas? Tranquilo? Ô Cássio, volta aquele Word que você apresentou aí, por favor. Isso aqui? É porque eu queria só tirar uma dúvida contigo. Pode tirar, O teste T independente e o teste T independente. Você repetiu aí as palavras, né? Eita, teste T independente. Teste T dependente aqui seria. Certo. Teste T dependente ou teste T independente. Beleza? Faça essa correção aí no material se vocês já baixaram aí. Tá bom? Mas aí, ó, por exemplo, no estudo transversal, ele pode utilizar teste de correlação, que são SPIRMA, ou teste T. Isso vai do objetivo lá do autor. Mas o longitudinal também pode utilizar o teste T, sem problema nenhum, ou análise de regressão. Estudo de corte geralmente utiliza muito análise de regressão. Beleza? Vamos lá. Quinta questão, né? O que é validade interna e externa? Cite aspectos que influenciam cada uma delas. No livro Thomas Nelson, na página 353, ele fala aqui das fontes de invalidação. Ele cita aqui sobre validade interna e externa. Validade interna envolve controlar as variáveis. Beleza? Depois fala sobre a validade externa. E aí vocês podem trazer esse conceito. E logo abaixo, eles falam vários aspectos que podem interferir na validade interna e externa. Tá? Eu sempre cito maturação, que é algo que pode ser também instrumento, regressão estatística, seleção da amostra também. E aí não precisa você trazer todos. Tá? A pergunta pede o quê? Cadê? Cite aspectos que influenciam, ou um ou dois. Trazendo dois é melhor que garante. Então você pode escolher aí dois e citar. Tá bom? O que influencia a validade interna e validade externa. Então, por exemplo, né? É um exemplo, né? Validade interna é o controle interno da pesquisa que o autor faz. Né? Então, o que é que pode influenciar a maturação? Então, se o autor não fizer o controle da maturação, por exemplo, de crianças e adolescentes, isso vai ser algo que influencia bastante qualquer dado cognitivo, qualquer dado de saúde. Beleza? Por exemplo, se o autor não faz um processo de seleção correto, né? Ele também vai interferir. Por exemplo, se eu pego duas populações e eu quero fazer o efeito do Covid, né? Eu realmente saber quem está lá que teve Covid. Porque se eu pego uma população e, por exemplo, se for de Covid, como é que eu vou fazer a pesquisa? O processo de seleção é importante. Então, o processo de seleção e maturação é o que eu geralmente sempre trago, mas existem outros, tá? Ô, Tássio, ele aponta também aí só para
para acrescentar. Ele coloca também questões comportamentais, tipo aumento da motivação quando você faz um teste e um pós-teste, Exato. né? Ele traz também a questão da familiarização, Também. só como uma referência. A familiarização pode acontecer durante o experimento, que você precisa essa validade. A maturação, você citou morte amostral também, não é isso? No decorrer do... Sim. Beleza, só para pontuar aqui. Obrigada. Exato, perfeito. Você tem outros fatores também, tá? Morte amostral, quem não sabe, é quando, por exemplo, né, você pega 30 indivíduos e a sua pesquisa é com 30, mas ao decorrer eles começam a desistir por algum motivo. E quando você começa a perder a amostra, então de 30 se cai para 20, isso é um número bem considerável. Então isso vai influenciar também essa qualidade interna da sua pesquisa. Bom, gente, então é preciso escolherem aí os mais simples para vocês. Mortalidade também é algo bem simples, tá? E aí vocês trazem para a prova, tá bom? Qualidade interna, ele fala também, se vocês quiserem entender sobre cada um especificamente, podem ler também aqui. E ele fala também sobre o que influencia a validade externa logo abaixo. Beleza? Então, efeitos reativos ou interativos da testagem, interferência de múltiplos tratamentos. O que acontece também? Quando você está fazendo uma pesquisa experimental, por exemplo, você quer propor uma intervenção com exercício físico, beleza? Algo bem simples. E aí você tem um grupo de intervenção, um grupo de controle. Mas imagina se esse grupo de intervenção que está fazendo exercício, se o cara é atleta e também ele treina para além da sua pesquisa. E aí como é que você vai saber se os resultados é do seu estudo com exercício ou é do treinamento que ele faz por fora? Então, interferência de múltiplos tratamentos aí seria algo que influencia a validade externa, tá bom? Um exemplo aí prático para vocês. Por isso que quando a gente faz pesquisa quantitativa experimental, e a gente seleciona aquele indivíduo, a gente diz, ó, você tem que parar de treinar, ou você tem que parar de fazer aquele seu tratamento, para que isso não influencie a pesquisa. Um exemplo aí na validade externa. Beleza? Então o livro de Thomas Nelson aí já dá essa base aí certeira que sempre cai essa questão. Sempre cai, tá bom? Sexto, né? O estudo investigou evidências da eficácia de um programa de intervenção estruturado com resistência à insulina e diabetes mellitus 2. Explique os resultados encontrados. Eu mandei um vídeo para vocês de meta-análise, é uma questão também que sempre cai, tá? Mandei para você, a gente discutiu também naquela aula. Falta 10 minutos. A gente discutiu naquela aula, e aqui é basicamente vocês avaliarem separadamente cada gráfico, tá? Vamos lá. A gente lembrando que essa linha do zero é a linha de nulidade, então se toca essa linha, geralmente o estudo que toca não tem significância, tá bom? Aqui ele fala, o lado esquerdo é a favor da intervenção e o lado direito é a favor do controle, tá? A intervenção qual é? Exercício estruturado. Qual é a variável que eles estão avaliando? É a resistência à insulina, tá? E aí ele explica para que você aponte e explique essa figura. E aí você só avaliar. 3 estudos, né? Como a quantidade foi pouca, ó, você pode até citar os estudos. 3 estudos investigaram o efeito do exercício e viu que influencia a resistência à insulina. Pronto. Aí você pode até citar o autor se quiser, pois os estudos não estão tocando na linha, apenas um estudo toca na linha de nulidade, mas eles estão localizados a favor da intervenção. Apenas um está a favor do grupo controle e o losango, que representa a estatística da meta-análise, está localizado a favor da intervenção. Beleza? E é isso. Pode falar. Eu considerei que tocou também. Tocou. Em teoria ele toca. Por que ele toca? Porque esse estudo chega a tocar, tá vendo? Mas ele está localizado a favor da intervenção. E aí eu creio que não dá para considerar que foi totalmente nulo. Eu considero que pode até considerar, né, que tocou, mas está localizado a favor da intervenção. Grande parte do estudo. E isso aí é lógico, ó, porque Isso foi treta. Isso aí virou treta. Sabe por quê? Eu concordo com a colega aí, Tássio. Só para a gente trazer a discussão rápida. A gente tem pouco tempo. Aí a gente observou que tem alguns estudos que foram favoráveis à utilização
do programa estruturado aí para resistência à insulina. Mas o losango, ele representa o cômputo aí geral, a meta-análise de todos os estudos. Então, eu coloquei aqui na resposta apesar de haver um estudo que eu apontei apenas um, que teve o seu resultado favorável, no teor geral, os estudos apontaram que não foram favoráveis, que o resultado não foi favorável à utilização do programa estruturado, e eu reproduzi também esse mesmo raciocínio para a figura abaixo, né? Porque está lá bem claro que o losango, ele ultrapassa, inclusive... Exatamente. Mas é uma agulha, viu? A colega aí gerou uma situação parecida com a minha. Eu fiquei meio... Exatamente. Isso aí influencia até a forma que os autores trazem o estudo nos resultados, tá, Cessa? Se você for ver os resultados, eles afirmam que a intervenção foi efetiva nesse primeiro momento. Foi efetiva? Foi, apesar de estar tocando. Mas esse toque, consequentemente, por conta desse único estudo. E aí você tem que sempre pesar e avaliar. Na realidade, é a proporção em que há esse toque na linha de nulidade, né? Exato, exatamente. Só justamente a pontinha. Isso aqui claramente tocou tudo, beleza. Né? Beleza? Mas isso aí vai de interpretação. Se você julgasse isso aí dessa forma, eu creio que eles não considerariam uma negativa da sua resposta, não. E daria totalidade de pontos. Isso vai dar interpretação também. Tem essa brecha, ao meu ver. Beleza? Tranquilo, meu querido. Mesma lógica, esse segundo, o losango, que é propriamente dito a estatística da revisão, toca, né, a linha de nulidade, então automaticamente para essa figura que avalia o efeito do exercício na homeostase, no que se refere à insulina, não teve efeito significativo. Beleza? Nem a favor da intervenção, nem do controle, porque ambos estão tocando a linha de nulidade. Ok? Interessante que essa revisão teve poucos, né? Geralmente as revisões trazem mais estudos com meta-análise. Beleza? Sétimo, qual o problema de pesquisa, hipótese e variável dependente e independente do estudo abaixo? Tá? Problema de pesquisa e hipótese, a gente vê a partir do objetivo. Então é só vocês localizarem o objetivo no final da introdução. Tá? E aí, primeiro é fazer o problema de pesquisa, que é o objetivo no formato de pergunta. Eu responderia uma parte. Depois a hipótese é responder afirmando esse objetivo de acordo com o que os autores trazem ou que a literatura aborda. Lembra, a hipótese é o estudo respondido, então você afirma. Beleza? Qual seria o objetivo desse estudo aqui? Vamos ver aqui rapidamente. O principal objetivo da revisão sistemática e meta-análise é estimar a relação do comportamento sedentário e desabilidade funcional. Pode ficar surpresa. Então, qual poderia ser aí o problema de pesquisa? A gente transforma em formato de pergunta. O comportamento sedentário tem relação com a desabilidade funcional? Uma interrogação. Eu responderia. Vocês poderiam complementar, né? Porque ele fala aqui os tipos de estudo e fala o público. Poderia complementar também. Tá bom? Interessante aí, Tássio, é que tem dois problemas. Exato, tem mais de um. Tem dois, né? Se o comportamento sedentário tem relação com a incapacidade funcional e se os idosos que apresentam incapacidade funcional têm um maior engajamento no comportamento sedentário. Exato. E ainda fala outra pulha também para a gente. Ainda fala um aqui em cima, tá, Cessa? Ó. Ele fala ainda outro aqui, ó. Se o comportamento sedentário afeta em adultos a desigualdade e é importante para afetar a qualidade de vida também. Exatamente. Muito maluco. Tá? Beleza? E aí vocês podem trazer os 3 problemas de pesquisa. Geralmente, na introdução, eles só trazem geralmente um, né? Como é uma revisão sistemática, geralmente tem muitas perguntas a serem respondidas, tá? Mas aí, se você trouxesse só um ou 2, já estaria correto aí a questão. E aí o problema de pesquisa, hipótese e variável dependente e independente. Aí lembra, tá? Variável dependente sofre alteração e variável independente é que vai gerar interação. Então, se ele quer ver aqui se o comportamento sedentário afeta a desabilidade funcional, a funcionalidade do idoso, o comportamento sedentário é independente e a desabilidade que vai sofrer essa alteração é dependente. Tranquilo? Beleza? Já por outro lado, quando ele vê aqui se o comportamento sedentário afeta
A desigualdade é a mesma lógica, e se a desigualdade é importante para afetar a qualidade de vida, aí inverte, né? A desigualdade é independente e a qualidade de vida seria dependente. Ok? Só aí um adendo aí no que se refere a esses outros objetivos. Tranquilo? Tranquilo, gente? Podemos fazer. Tranquilo, tá. E aí, Lucélia, tá conseguindo acompanhar? Tô sim. Lembra, tá? Sempre objetivo no final da introdução, e a partir do objetivo você consegue resolver o problema de pesquisa, hipótese, e também saber variável dependente e independente. Ok. Oitavo, tá? Essa questão aqui é bem simples, mas aí eu vou dar o bisu para vocês. O presente estudo verificou o efeito de um programa de iniciação às lutas sobre os aspectos psicobiológicos em crianças. Explique os resultados encontrados e crie uma conclusão. Aí vamos por partes, tá? Primeiro explique os resultados. Não sei se vocês chegaram ainda aí, mas vamos lá. A gente tem aqui as variáveis. Eu sempre falei para vocês, ó, olha o que a tabela nos dá. Ele fala aqui do P menor que 0,05, não sei se vocês lembram. Então, quando tiver o asterisco, ó, quer dizer que é significante. Esse é o primeiro ponto. Aqui, a tabela se trata de atenção visual e desempenho acadêmico. Okay? Aqui são as variáveis de atenção, né? Visual attention, e school performance, que é desempenho escolar. Beleza? E aí a gente começa a ver as variáveis. Aqui tem grupo controle e intervenção, pré e pós. Ok, gente? E aí a gente só bateu o olho e vê no asterisco quais são as variáveis que tiveram efeito, e qual grupo e quais não tiveram. Então vamos lá. Na atenção visual, ó, a gente tem um asterisco aqui, ó. Vocês estão enxergando. Ó. Então, na atenção visual, o grupo de intervenção teve uma melhora no pré e pós-teste para a variável de atenção seletiva. Ok? Aí a gente vai encontrar outro asterisco, aqui, ó, embaixo. Também tiveram a mesma melhora para a atenção alternada. Pré e pós-teste, apenas o grupo de intervenção. O asterisco aqui está marcando. Beleza? Acabar a live. Vai acabar a live, tá? O quê? Vai acabar a live. Pronto. Eu vou mandar um link de novo para vocês. Rapidinho, só para a gente finalizar, tá? Pronto, vamos lá, todo mundo aí. Então, é o seguinte, né? Sempre olhar primeiro para as variáveis, olha se é grupo intervenção controle, nesse caso tem grupo intervenção controle, olha para o valor de P, né? Olhando para o asterisco, tá? Aqui, ó, se vocês forem ver, ele fala o valor de pré e pós-teste, o Wilson teste, que é o teste estatístico, e depois vem o valor de P. Beleza? Aqui, pré e pós são os valores de média e o valor de P entre parênteses. Bom? E aqui ele indica justamente com asterisco aquele P menor que 0,05. Tá? E aí melhorou na questão da variável seletiva, atenção seletiva e atenção alternada. Também, ó, o grupo de intervenção melhorou no que se refere ao desempenho escolar. Bom, esse valor que está entre parênteses, se eu não me engano, eu acho que não é o valor de P. Exatamente, Tássio, porque tem valores maiores que 0,05 aí, né? Ele só diz que o asterisco é valor de P. Tá? Isso aqui, se eu não me engano, é o desvio padrão, tá bom? É média de desvio padrão.
beleza? Mas o asterisco ele já indica que teve essa melhora. Mas ele não informa o valor de P aqui, ele só está dizendo a partir do asterisco. Tá bom, gente? Então, ó, pode falar. Isso. Teve. O que seria interessante, como esse teste são várias variáveis, é melhor você colocar a variável específica. General score seria o score geral. Então, o score geral para o desempenho escolar, o grupo controle teve uma melhora. Beleza? Pronto, praticamente só isso. Pois o P foi menor que 0,05. Tá bom, já responderia sobre essa variável. E é só vocês falarem de variável em variável. Como é que eu responderia? Começaria, né? Explica os resultados encontrados. Aí você vai. A tabela 3 traz os dados de atenção visual e desempenho escolar do grupo intervenção e controle. Podemos verificar que o grupo intervenção teve uma melhora na atenção seletiva, nesse EA, o que é EA? Erro por ação. Beleza? Ele diz lá na legenda. Pronto. Aí passa para a próxima variável. Não precisa porque se você for falar dos que não deram, e como essa tabela são muitas variáveis, vai ficar muito estirando linguiça. Só para as variáveis que deram significância. Para sintetizar a sua resposta e ser mais direto. Por sua vez, o grupo intervenção também teve a melhora na atenção alternada, no EA, também erro por ação. Por outro lado, o grupo controle teve uma diferença significativa na atenção sustentada. E no que se refere ao desempenho escolar, o grupo controle teve a melhora no score geral e o grupo intervenção teve a melhora, teve um resultado significativo, é melhor você julgar assim, o rating, que é a leitura. Pronto, e aí você respondeu essa questão aí sobre os resultados, tá? Eu estou falando melhora e piora, é bom falar só se vocês entenderem a variável do que se trata. Se vocês não entenderem, e para vocês não julgarem errado se é melhor ou piora, é melhor vocês falarem teve resultado significativo. Ok? Porque aí você realmente afirma que foi um resultado significativo por ter o valor de P. Tá bom? Porque, por exemplo, vou dar um bisu para vocês. Ó. Esse teste aqui ó, é de desempenho escolar. Quanto maior o score, melhor. Então, por isso que eu falei que o grupo controle melhorou, porque ele foi de 89 para 92. Ok? Mas se você não sabia que o desempenho escolar é medido por score e quanto maior é melhor você afirmar o quê? Teve resultado significativo. Ok? Deu para entender, pessoal? Isso aí para qualquer outra variável, qualquer outra tabela que vocês se deparem. Beleza? Deu para entender essa dica aí? Porque, ó... Já, gente. Como é? Deu para entender? Certo. Oi? Sim? Me escutaram? Deu para entender? Foi, Caio. Repete. Repito, veja. Em vez de vocês falarem na resposta, né, que teve melhora ou piora, é melhor vocês colocarem teve resultado significativo. Beleza? Na variável que tem um P menor que 0,05, para não dar margem para erro. Mas quando vocês realmente entenderem a variável, aí vocês podem dizer que melhorou ou piorou. Beleza? Por exemplo, percentual de gordura. Se você aumentou, piorou. Se você abaixou o percentual de gordura, você melhorou. Então, quando vocês conhecerem a variável, vocês podem colocar melhorou ou piorou. Mas, para não ter essa margem de erro, vocês botam teve resultado significativo. Quando tiver, claro, o asterisco ou o valor de P menor que 0,05. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque na atenção sustentada, essa variável aqui é tempo de reação, é em segundo. Então, quanto menor, melhor. Então, o grupo controle aqui, ó, ele piorou, porque ele respondeu mais demorado o estímulo. Então,
muda de uma variável para outra, tá vendo? Então, se vocês falarem aqui que o grupo controle melhorou, tá errado. Porque o grupo controle teve uma piora, porque o tempo, quanto menor, é melhor. Tá dando para entender? Alguém não entendeu? Beleza? Para não Beleza. de interpretar errado, digam assim, teve resultado significativo, ou teve diferença significativa. Tranquilo? Pronto. E aí respondeu essa primeira questão de explique os resultados encontrados. E criar uma conclusão é fazer a mesma coisa, sendo que é só falar assim, podemos concluir que o programa de intervenção, qual é o programa de intervenção? Iniciação de lutas. Exato, ele fala aqui no título, o efeito do programa de sanção a lutas foi efetivo ou teve resultado significativo na atenção seletiva. Aí é só fazer o resuminho novamente, só citar as variáveis. Por outro lado, não teve resultado significativo para as outras variáveis avaliadas. Pronto, aí você cita no geral. Não teve para as outras variáveis avaliadas. Tá bom? E responderia. Essa questão aqui foi bem robusta, que eu passei. Geralmente eles perguntam isso em uma questão só, explica os resultados, e se for o caso, cria uma conclusão em outra questão. Eu coloquei isso aí tudo junto para você, tá? E aqui, ó, questão muito fácil, qual variável dependente e independente do estudo acima? E aí, quem me responde? Se vocês errarem essa, essa tá de bandeja. Qual é a variável dependente e independente do estudo acima? Quem sabe ali? Quem? Estão com medo? Fala aí, meu povo. A variável independente. Ai, cara, pensando aqui, né? Visual attention. Ocular attention. Não, vai, calma. Alguém respondeu no chat? Vamos lá. Qual variável dependente e independente? Errou. A independente, eu acho que é o programa de lutas, né? Perfeito, Lucélia. Carol, toda vez que cai nessa casca de banana, eu botei. Lembra, Carol, da outra que tu me perguntou, da outra tabela? E a dependente são os aspectos psicobiológicos. É isso? Exato. Quais são esses aspectos psicobiológicos? Eu acho que está na tabela. Isso. Atenção visual. Tem que descrevê-los. É importante citar. Porque Certo. quando fala variável, ele quer que você conte todas as variáveis, né? Aí você bota variável dependente, atenção visual. Aí não precisaria especificar todas elas não, tá? E desempenho escolar, variável dependente. Variável dependente é o quê? É o que vai gerar mudança. Se essas variáveis têm pré e pós, elas já estão sofrendo mudanças. Quem foi que gerou mudanças nessas variáveis? Foi o quê? Ele não está na tabela, exato, mas ele diz aqui no enunciado. Programa de lutas. E quando vocês só tiverem a tabela, é só vocês colocarem programa de intervenção. Acabou. Beleza? Deu para entender? Deu. Meu Deus. Pronto, lembre disso para não errar essa caixa de banana. Eu botei já para pegar vocês aí. Então, às vezes não está na tabela essa informação. Vocês olham na totalidade, dependente sofre alteração, independente não sofre. Vamos para 10. Quais as variáveis dependentes e dependentes do estudo, considerando as figuras 2 e 3, e apresenta as respostas correspondentes às figuras. Beleza? Então a gente vai fazer separadamente. A gente olha para a figura 2, depois olha para a figura 3. Tá? Na figura 2, a gente tem aqui, ó, aqueles que mostram a atividade EMG, que eu acho que é a atividade muscular elétrica, tá? Durante as condições experimentais. Quais são elas? PASJ, PAMG e tradicional método. Então ele já diz que o PAMJ, PASG tradicional são condições experimentais. E aí vocês já lembram, condição experimental é o quê? São os experimentos. São aquelas coisas que vão gerar aquela mudança. Em que variável? EMG, atividade.
Então, ó, variável independente é PASJ, PAMG e o tradicional, e variável dependente que vai ter a mudança que se espera, né? A gente só sabe se vai ter mudança quando tem a pesquisa. PAMG, atividade muscular elétrica. Ok? Tranquilo? Então, responder a primeira parte da equação dependente e dependente. A gente vai para a figura de baixo. Qual é a variável dependente e dependente aqui, gente? Mesmo raciocínio, Tássio, é o tipo de treinamento aí, né? O tradicional, PAMI, Exatamente. PASI. Exato. E o número de repetições é que tem a característica de ser variável dependente. Perfeito. Exatamente. Beleza? Mesma lógica. A pulha aí é a disposição do gráfico, que pode Exato. Ele muda, né? Para pegar a casca de os banana. eixos, Mas é só vocês lembrarem e olhar para a condição. Quando se tem já estabelecida a condição experimental, facilita porque você lembra, se é uma condição experimental ou uma condição, é ela que vai gerar mudança nas variáveis avaliadas. Beleza? Então isso aí é só vocês lembrarem. Aí respondeu essa primeira parte. Apresente a resposta correspondente a cada uma das figuras. E é só vocês avaliarem e responderem. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai ver o valor de P, né? O valor de P para as condições foi 0,87, não é menor que 0,05. Então, as três condições de treinamento não tiveram diferença significativa na eletromiografia muscular, ou na atividade de eletromiografia muscular. Bom, aí você bota, né? Na figura 2, foi verificado que os três modelos de treinamento, PA, SJ, PAMG e tradicional, não gerou efeito significativo ou não tem relação, né, não tem efeito significativo na EMG, na atividade eletromiográfica. Ok? Beleza? Olha a figura, fala da condição, fala da variável de resposta, né, do desfecho, e vê o valor de P. Se tivesse o valor de P menor que 0,05, aí sim teria resultado significativo. Beleza? E aqui, ó, mesma lógica. Mas vamos lá. Número de repetições. Ele fala aqui, ó, que o tradicional, se cita só o tradicional, teve um P menor que 0,05, comparado aos outros modelos. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Que o treinamento tradicional teve efeito significativo comparado aos outros modelos de treinamento no que se refere à variável de número de repetições. E aí você responderia a questão. Ok, gente? Então, quando pegar um gráfico com a figura, tenta olhar as variáveis, entender a condição e a variável, depois olha o valor de P. Ok? E é a mesma lógica, ó. De acordo com as figuras 2 e 3, elabore uma conclusão. Aí podemos concluir e aí você faz aquele mesmo resuminho, tá? Fala da primeira figura e depois conclui com a outra figura. Sempre falar, quando você tiver duas figuras, falar separadamente. Beleza? A 12ª, a partir do trecho abaixo, retirada da seção de métodos, descreve e destaque o principal ponto forte do estudo. Isso aqui, ó, é um experimental design, ele já diz, ó, que é um estudo experimental. E é modelo crossover com contrabalanceamento. Se você não souber o que é contrabalanceamento, mas você já sabe o ponto forte do desenho experimental. E aí você citando esses pontos fortes do desenho experimental, eu acho que eles já consideram. Mas se você já soubesse que era um estudo crossover com contrabalanceamento e falasse especificamente desse elemento, claro que seria uma resposta mais efetiva. Mas eu acho que só responder das vantagens aqui do controle de variáveis, da randomização, de estabelecer o efeito, eu acho que já consideraria essa questão. Viu? Aqui são as dicas novamente e aqui são as questões extras que a gente não vou falar agora. Mas eu acho que deu para dar uma boa base aí para vocês.
Beleza, gente? Tentem terminar a prova, pratiquem. Mandem para mim as questões, que eu tento fazer o máximo para amanhã dar esse feedback para você. Tá bom? Mais alguma dúvida aí? Sei que tá todo mundo já cansado, mas podem falar. Se tiver alguma dúvida aí. Exatamente. Eu creio, eu nem me lembro sobre esse controle sala, depois eu vou pesquisar para dar esse retorno para vocês. Mas eu acredito que é justamente essa troca. O controle vai virar intervenção, a intervenção vai virar controle. Beleza? Mas depois eu confirmo, sabe? Tá? Isso aí foi uma questão que só pediram uma vez, mas eu quis trazer algo diferente aí para vocês também. Mas assim, respondendo aos pontos positivos aí do estudo experimental, eu acho que eles já considerariam aí boa parte da questão. Tá? Porque essa questão do crossover com contrabalanceamento é algo muito avançado, quase ninguém para até para estudar isso. Mas aí, se vocês conseguirem avançar nos estudos experimentais, nos tipos, né? Eu falei do cego tradicional e do crossover. Falei do duplo cego, do cego, e não esqueci de falar desse com contrabalanceamento. Beleza? Mas é isso. Mais alguma outra dúvida? Nenhuma, tá. Nenhuma, né? Pronto, aí é com vocês. Tentar estudar novamente. Se tiver dificuldade, fala lá no zap, tá, Lucélia? Se não tirar dúvida, tá? Ok. Eu tô aqui para isso, tá bom? E é isso, gente. Bons estudos aí na reta final. Tô na torcida aí para que vocês consigam essa missão. Mas independente, eu já vejo que muitos de vocês já evoluíram aí desde o início do preparatório para agora. Então acho que esse é o principal objetivo da gente, né? A gente não garante 100% de aprovação, mas eu sempre digo, ó, você vai ser uma pessoa já diferente a esses conhecimentos. E eu acho que está dando uma boa base para você. Carol viu que quanto que essa base de ciência também, né? Foi importante até para ela pagar a disciplina, para lá para o mestrado. Vocês vão estudar mais isso, então não se preocupem de fazer um estudo direcionado e rápido agora, mas vocês vão aprofundar com o tempo, tá? E vocês já estão com uma boa base aí, principalmente quem não tinha tanta base aí com pesquisa qualitativa.